Sua prisão separada e a ideia de que eu estava percorrendo uma trilha clara revelou-se equivocada. Robert Oppenheimer. Em setembro de 1922, Robert Oppenheimer se matriculou em Harvard. Embora a universidade lhe tenha concedido uma bolsa, ele não a aceitou, porque eu podia me virar muito bem sem o dinheiro. Em lugar da bolsa, Harvard lhe deu de presente um volume com os primeiros escritos de Galileu. Ele recebeu um quarto privado em Standish Hall, um alojamento para calouros com vista para o rio Charles. Aos 19 anos, Robert era um jovem estranhamente encantador. Cada traço de seu corpo tinha algo extremo. A pele fina e muito branca se esticava sobre as maçãs do rosto. Os olhos eram de um azul muito claro, em contraste com as sobrancelhas de um escuro intenso e lustroso. 2 Ele mantinha o cabelo preto, rebelde e emaranhado, comprido em cima, mais curto dos lados. Assim, parecia ainda mais alto do que sua figura de 1,78 metros. Pesava tão pouco, nunca mais de 65 quilos, que transmitia uma impressão de fragilidade. O nariz aquilino, os lábios finos e as orelhas grandes, quase pontudas, acentuavam uma imagem de exagerada delicadeza. Ele falava com perfeita gramaticalidade e a rebuscada polidez europeia que a mãe lhe ensinara. Contudo, ao falar, as mãos longas e finas davam um aspecto retorcido aos gestos. Tinha uma aparência hipnotizante e ligeiramente estranha. Ao longo dos 3 anos seguintes, o comportamento dele em Cambridge em nada contribuiu para mitigar a impressão de rapaz estudioso, socialmente inepto e imaturo. Assim como o Novo México abrirá a personalidade de Robert, Cambridge o levou de volta às antigas introversões. Em Harvard o intelecto prosperou, mas o desenvolvimento social sofreu uma forte queda, ou assim pareceu àqueles que o conheciam. Harvard era um bazar intelectual, repleto de delícias para a mente, mas não oferecia a Robert nada da orientação cuidadosa e do estímulo constante da experiência obtida na cultura ética. Lá ele estava sozinho, então se retraiu para a segurança que seu poderoso intelecto garantia. Parecia incapaz de não ostentar suas excentricidades. A dieta dele com frequência consistia em pouco mais que chocolate, cerveja e alcachofras. O almoço muitas vezes era um preto e bronze ou uma torrada untada com manteiga de amendoim e calda de chocolate por cima. A maioria dos colegas o considerava desconfiado. Felizmente, Francis Ferguson e Paul Horgan também estavam em Harvard naquele ano, então ele tinha pelo menos 2 almas gêmeas. No entanto, fez muito poucos amigos novos. Um deles foi Jeffrey Sviman, um rapaz da classe alta de Boston que estava começando os estudos de graduação em biologia. Robert achava a integração social muito difícil, recordou Sviman, e tenho a impressão de que muitas vezes ficava bastante infeliz. Suponho que era solitário e sentia que não se encaixava. Éramos bons amigos, e ele tinha alguns outros amigos também, mas lhe faltava algo, porque nossos contatos eram em grande parte, devo dizer, inteiramente, de base intelectual. Introvertido e intelectual, Robert já lia autores soturnos como Chekhov e Catherine Mansfield. Seu personagem favorito de Shakespeare era Hamlet. Horgan lembrou anos depois que o Robert tinha acessos de melancolia e períodos depressivos muito profundos quando jovem. Em algumas ocasiões, parecia ficar emocionalmente incomunicável por 1 ou 2 dias. Aconteceu 1 ou 2 vezes durante o tempo em que estive com ele. Fiquei muito aflito, porque não tinha ideia do que estava causando aquilo. 4 Às vezes o gosto de Robert pelo intelectual ia além da mera ostentação. Sviman recordou um dia quente de primavera em que Oppenheimer entrou no quarto dele e disse: "Que calor intolerável! Passei a tarde toda deitado lendo a teoria dinâmica dos gases, de Jeans. O que mais se pode fazer num calor desses?" 40 anos depois, Oppenheimer ainda conservava um exemplar gasto e incrustado de sal de A Teoria Matemática da Eletricidade e do Magnetismo, de James Hopwood Jeans. Na primavera do primeiro ano passado em Harvard, Robert estabeleceu uma amizade com Frederic Bernien, um estudante do preparatório para a medicina que se graduara na Escola de Cultura Ética 1 ano depois dele. Ambos compartilhavam um interesse pela ciência, e,
Como Ferguson estava em vias de partir para a Inglaterra a fim de desfrutar uma bolsa de estudos Rhodes, Robert logo elevou Berrien à condição de novo melhor amigo. Ao contrário da maioria dos rapazes em idade universitária, os quais tendem a ter muitos conhecidos e poucas amizades profundas, as amizades de Robert eram poucas e intensas. Em setembro de 1923, no começo do segundo ano, ele e Berrien decidiram alugar quartos adjacentes numa velha casa no número 60 da rua Mount Auburn, perto dos escritórios do jornal estudantil Harvard Crimson. Robert decorou o quarto que ocupava com um tapete oriental, pinturas a óleo e gravuras trazidas de casa, e teimava em fazer chá num samovar russo aquecido a carvão. Berrien não se aborrecia, até achava graça nas excentricidades do amigo, de certa forma, ele não era confortável tê-lo por perto, porque ele sempre dava a impressão de estar pensando profundamente sobre tudo. Quando moramos juntos, ele passava as noites trancado no quarto, tentando fazer algo com a constante de Planck ou coisa do tipo. Era possível visualizá-lo tornando-se, de repente, um cientista renomado, enquanto eu estava em Harvard apenas tentando passar de ano. Berrien achava Robert meio hipocondríaco. Ele ia para a cama todas as noites com uma almofada elétrica, que um dia começou a soltar fumaça. Robert se levantou e foi correndo até o banheiro com a almofada em chamas. Depois voltou a dormir, sem se dar conta de que a almofada continuava queimando. Berrien recordou-se de tê-la jogado fora antes que incendiasse a casa toda. Morar com Robert trazia sempre um pouquinho de tensão, comentou Berrien, porque a gente meio que tinha que se ajustar aos padrões e estados de humor dele, se era ele quem realmente dominava. Dificuldades à parte, Berrien morou com Robert nos 2 anos restantes em Harvard e deu crédito ao amigo por tê-lo inspirado na posterior escolha da carreira de pesquisador médico. Só um outro aluno de Harvard passava com alguma regularidade nos alojamentos de Berrien e Robert na rua Mount Auburn. William Clouser Boyd conhecera Robert numa aula de química e gostara dele imediatamente. Tínhamos um monte de interesses em comum além da ciência, recordou Boyd. 7 Ambos tinham tentado escrever poesia, às vezes em francês, e contos breves no estilo de Tchekhov. Robert sempre o chamava de Clouser, pronunciando de maneira deliberadamente equivocada seu nome do meio. Clouser costumava se juntar a Robert e a Fred Berrien em ocasionais expedições de fim de semana a Cape Ann, a 1 hora de carro a nordeste de Boston. Robert ainda não sabia dirigir, então os rapazes iam no Willis Overland de Berrien e passavam a noite no albergue em Folly Cove, nos arredores de Gloucester, onde a comida era particularmente boa. Boyd pretendia terminar a faculdade em 3 anos, como Robert, trabalhava duro para atingir o objetivo. Entretanto, enquanto Robert obviamente passava muitas e longas horas no quarto estudando, Boyd lembrou que ele tinha muito cuidado para não nos deixar surpreendê-lo fazendo isso. 8 Em matéria de intelecto, achava que Robert era capaz de correr em círculos em volta dele. Ele tinha uma mente muito rápida. Por exemplo, quando alguém propunha um problema, dava 2 ou 3 respostas erradas, depois a resposta certa, antes que eu conseguisse pensar numa única sequer. A única coisa que Boyd e Oppenheimer não tinham em comum era a música. Eu gostava muito de música, recordou Boyd, mas uma vez por ano ele ia a uma ópera, em geral comigo e com Berrien, e deixava o teatro depois do primeiro ato. Ele simplesmente não aguentava o 9 Herbert Smith também notou essa peculiaridade, e uma vez disse a Robert, você é o único físico que eu conheço que não é uma pessoa musical. A princípio, Robert não tinha certeza de qual caminho acadêmico seguir. Inscreveu-se numa variedade de cursos sem relação uns com os outros, entre os quais filosofia, literatura francesa, inglês, introdução ao cálculo, história e 3 cursos de química, análise qualitativa, análise de gases e química orgânica. Considerou brevemente arquitetura, mas, como tinha gostado de estudar grego no ensino médio, também cogitou se tornar um classicista, ou até mesmo poeta ou pintor. A ideia de que eu estava percorrendo uma trilha clara, recordou ele, revelou-se equivocada ao 10 Todavia, em poucos meses ele decidiu se especializar na primeira paixão, da química. Determinado a se formar em 3 anos, pegou o número máximo de cursos permitidos, os 6.
Em cada semestre, no entanto, deu um jeito de frequentar outros 2 ou 3 como ouvinte. Praticamente sem nenhuma vida social, estudava longas horas, embora se esforçasse para ocultá-los porque, de algum modo, era importante para ele parecer brilhante sem fazer esforço. Leu todas as 3.000 páginas da história clássica de Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano. Também lia bastante literatura francesa no original e começou a escrever poesia, tendo publicado alguns poemas na revista estudantil Old Horn. Quando estou inspirado, escreveu a Herbert Smith, apenas rascunho versos na página. Como você claramente destacou, eles não são nem dirigidos nem adequados à leitura de ninguém, e impingir esses excessos masturbatórios aos outros seria um crime. Vou enfiá-los na gaveta por um tempo, mas, se você quiser vê-los, posso enviá-los. O ponto 11 naquele ano foi publicado A Terra Devastada, de T.S. Eliot. Quando leu o poema, Robert se identificou instantaneamente com o esparso existencialismo do poeta, uma vez que as respectivas poesias lidavam com temas de tristeza e solidão. No começo da estada em Harvard, ele escreveu os seguintes versos: A aurora investe nossa substância com o desejo e a lenta luz nos trai, e nossa melancolia, quando o açafrão celeste desaparece e se torna incolor, e o sol se tornou estéril, e o fogo crescente nos impele a nos levantarmos, encontramo-nos de novo cada um em sua prisão separada, prontos, desesperançados para negociação com outros homens. 12 A cultura política de Harvard no começo da década de 1920 era decididamente conservadora. Logo depois da chegada de Robert, a universidade impôs uma cota para restringir o número de estudantes judeus. Em 1922, a população de alunos judeus havia crescido para 21%. Em 1924, o Harvard Crimson reportou na primeira página que o ex-presidente da universidade Charles W. Eliot havia declarado publicamente sua infelicidade diante do número crescente de casamentos da raça judaica ou com cristãos. Poucos casamentos desse tipo prosperavam, disse ele, e, como os biólogos haviam determinado a predominância dos judeus, os filhos de tais enlaces se parecerão apenas com os judeus. 13 E, ainda que Harvard aceitasse alguns negros, o então presidente, a Lawrence Lowell, se recusava terminantemente a permitir que morassem nos alojamentos de calouros com os brancos. Oppenheimer não era alheio a esses temas. Na verdade, no começo daquele outono de 1922, entrará para o Clube de Estudantes Liberais, fundado 3 anos antes como um fórum de discussão de questões políticas e acontecimentos atuais. Nos primeiros anos, o clube atraiu grandes audiências, com oradores como o jornalista liberal Lincoln Stephens, Samuel Gompers, da Federação Americana do Trabalho, e o pacifista J. Muste. Em março de 1923, o clube se opôs formalmente às políticas de admissão discriminatórias da universidade. 14 Embora o clube fosse conhecido por defender opiniões radicais, Robert não ficou impressionado e escreveu a Smith sobre a pomposidade asinina do clube liberal. 15 Nesse primeiro contato com a política organizada, ele se sentiu muito como um peixe fora d'água. Não obstante, certo dia, enquanto almoçava nas dependências do clube no número 66 da rua Winthrop, foi apresentado a um aluno de último ano, John Edsall, que rapidamente o convenceu a ajudá-lo a editar uma nova revista estudantil. Recorrendo a seu grego, Robert convenceu o colega a intitular a revista The Gadfly. A capa reproduzia uma citação em grego na qual Sócrates era descrito como o Gadfly dos atenienses. O primeiro número da revista saiu em dezembro de 1922, e Robert apareceu nos créditos como editor associado. Ele recordou ter escrito alguns artigos não assinados, mas a Gadfly não se consolidou e só teve 4 números. No entanto, a amizade de Robert com Edsall continuou. No fim do ano de calouro em Harvard, Robert concluiu que havia cometido um erro ao escolher química como disciplina principal. Não lembro como acabei percebendo que aquilo de que eu mais gostava em química era muito próximo da física, disse tempos depois. 16 É óbvio que, se você estivesse lendo físico-química e começasse a se deparar com ideias de termodinâmica e mecânica estatística, ia querer saber sobre essas matérias. É uma situação muito estranha, pois nunca tive um curso elementar de física.
Embora comprometido com a especialização em Química, naquela primavera ele fez uma petição ao Departamento de Física solicitando que reconhecessem sua graduação, o que lhe permitiria cursar disciplinas de Física avançada. Para demonstrar que sabia algo de física, listou 15 livros que teria lido. Anos depois, ouviu dizer que, quando a comissão docente se reuniu para considerar sua petição, um professor, George Washington Pierce, fez graça, obviamente, se ele, Oppenheimer, diz que leu todos esses livros, não passa de um mentiroso. Mas deveria receber um doutorado pelo simples fato de saber os títulos. 17 O principal tutor de Robert em física veio a ser Percy Bridgman, de 1882 a 1961, mais tarde laureado com o Prêmio Nobel. Bridgman foi um professor excelente, porque nunca estava realmente conformado com o fato de as coisas serem do jeito que são e voltava sempre a examiná-las, lembrou Oppenheimer. 18 Um aluno muito inteligente, disse Bridgman posteriormente de Oppenheimer. Sabia o suficiente para fazer perguntas. Contudo, quando encarregado de um experimento de laboratório que exigia a produção de uma liga de cobre-níquel num forno de construção própria, Oppenheimer não soube distinguir uma extremidade do ferro de solda da outra. Era tão desajeitado com o galvanômetro que seus delicados suportes tinham que ser substituídos toda vez que ele usava o aparelho. Mesmo assim, Robert mostrou persistência, e Bridgman achou os resultados interessantes o suficiente para publicá-los numa revista científica. Robert era ao mesmo tempo precoce e, às vezes, irritantemente impertinente. Certa noite, Bridgman o convidou para tomar chá na casa dele. No decorrer da noite, mostrou ao aluno a fotografia de um templo construído, segundo ele, em torno de 400 a.C., em Segesta, na Itália. Oppenheimer rapidamente discordou, a julgar pelos capitéis das colunas, o templo foi construído cerca de 50 anos antes. Quando o famoso físico dinamarquês Niels Bohr deu 2 palestras em Harvard em outubro de 1923, Robert fez questão de comparecer a ambas. 20 Bohr receberá o Prêmio Nobel no ano anterior por suas investigações da estrutura dos átomos e da radiação que emana deles. Oppenheimer posteriormente diria que eu não há exagero no quanto venero Bohr. 21 Mesmo nessa ocasião, na primeira vez que viu o homem, ficou profundamente comovido. Na sequência das palestras, o professor Bridgman observou que a impressão que Bohr causou em todo o mundo que o conheceu foi singularmente agradável do ponto de vista pessoal. Raras vezes encontrei um homem com tão evidente clareza de propósito e tão aparentemente livre de malícia. Ele agora é idolatrado como um deus científico na maior parte da Europa. A abordagem de Oppenheimer para o estudo da física era eclética, até desorganizada. Ele focalizava os problemas abstratos mais interessantes da área, contornando a monotonia da parte básica. Anos depois, confessou que se sentia inseguro em relação às lacunas em seu conhecimento. Até hoje, disse numa entrevista de 1963, entro em pânico quando penso num anel de fumaça ou em vibrações elásticas. Não há nada ali, só uma fina pele cobrindo um buraco. Do mesmo modo minha formação matemática era, até mesmo para aquela época, muito primitiva. Fiz um curso de J.I. Littlewood sobre teoria dos números, bem, foi proveitoso, mas realmente não era como aprender matemática para uma investigação profissional da física. 22 Quando Alfred North Whitehead chegou ao campus, só Robert e um outro aluno de graduação tiveram coragem de se inscrever para um curso com um filósofo e matemático. Arduamente, abriram caminho através dos 3 volumes do Principia Mathematica, escrito por Whitehead em coautoria com Bertrand Russell. Tive momentos de muita empolgação, contou Oppenheimer, lendo o Principia com Whitehead, que tinha se esquecido dele, a tal ponto que era ao mesmo tempo professor e aluno. 23 Apesar da experiência, Oppenheimer sempre se considerou deficiente em matemática. Nunca aprendi muito. Provavelmente aprendi um bocado por um método que nunca recebe o merecido crédito, isto é, estando com pessoas. Eu deveria ter aprendido mais. Acho que teria gostado, mas fazia parte da minha impaciência ser descuidado em relação a ela. Mesmo com lacunas na educação, no entanto, ele admitiu a Paul Horgan que Harvard lhe fazia bem.
No outono de 1923, Robert escreveu uma carta satírica ao amigo na qual falava sobre si mesmo na terceira pessoa. Oppenheimer cresceu e se tornou um homem, e você não tem ideia de quanto Harvard o modificou. Receio que não faça bem para a alma dele estudar tanto. Ele diz as coisas mais terríveis. Uma noite dessas estávamos discutindo e eu perguntei: você acredita em Deus, não acredita? E ele: eu acredito na segunda lei da termodinâmica, no princípio de Hamilton, em Bertrand Russell e, por incrível que pareça, em Siegfried Freud. 24 Horga achava Robert fascinante e encantador. Ele próprio era um jovem brilhante e no curso de sua longa vida acabaria por escrever 17 romances e 20 trabalhos de história, ganhando 2 vezes o prêmio Pulitzer. Contudo, sempre haveria de encarar Oppenheimer como um polímata raro e valioso. Leonardo e Oppenheimer são raros, escreveu ele em 1988, mas o maravilhoso amor pela compreensão e a projeção que fazem dela, tanto como conhecedores privados quanto realizadores históricos, ao menos nos oferecem um ideal para considerar e pelo qual podemos nos medir. 25 Durante os anos em Harvard, Robert manteve uma correspondência frequente com Herbert Smith, seu professor na Escola de Cultura Ética e Guia no Novo México. No inverno de 1923, tentou transmitir com elaborada ironia como era a vida que levava em Harvard. Com muita generosidade, você pergunta o que eu faço, escreveu. 26 Além das atividades expostas na distinta nota da semana passada, eu trabalho e escrevo inúmeras teses, notas, poemas, histórias e lixo, ou vou até a biblioteca de matemática e leio, depois até a biblioteca de filosofia, e divido meu tempo entre Minier Bertrand Russell e a contemplação de uma bela e adorável dama que está escrevendo uma tese sobre Spinoza. Se isso não é encantadoramente irônico. Preparo fedores em 3 laboratórios diferentes, escuto o professor Louis Allard fofocar sobre Racine, sirvo chá e falo de forma culta com algumas almas perdidas, saio no fim de semana para destilar energia de baixo nível em risos e exaustão, leio grego, cometo deslizes, vasculho minha escrivaninha em busca de cartas e gostaria de estar morto. Vou ir lá. Humor sombrio à parte, Robert sofria de episódios depressivos. 27 Alguns eram provocados pelas visitas da família a Cambridge. Ferguson recordou um jantar com Robert e alguns de seus parentes, não os pais, no qual o amigo foi ficando visivelmente verde pelo esforço de ser polido. Depois de situações desse tipo, Robert arrastava Ferguson para caminhadas quilométricas pelas calçadas, falando o tempo todo em sua peculiar voz baixa sobre algum problema de física. Caminhar era a única terapia para ele. Fred Berrien se lembrou de ter caminhado durante uma noite de inverno até às 3 horas da manhã. Numa dessas caminhadas, alguém desafiou os rapazes a pular no rio. Robert e pelo menos um de seus amigos tiraram a roupa e mergulharam na água gelada. Em retrospecto, todos os amigos de Robert notaram que naqueles anos ele parecia lutar com demônios internos. Minha sensação em relação a mim mesmo, disse tempos depois Oppenheimer acerca desse período de sua vida, era sempre de extremo descontentamento. Eu tinha pouca sensibilidade para os seres humanos, muito pouca humildade perante as realidades do mundo. 28 Desejos sexuais não realizados certamente estavam por trás de alguns dos problemas de Robert. Aos 20 anos, ele não era o único, é claro. Poucos de seus amigos tinham uma vida social que incluísse mulheres. E nenhum deles se lembra de Robert alguma vez ter levado uma mulher para um encontro. Vimo recordou que eles estavam apaixonados demais ou 29 pela vida intelectual ou para pensar em garotas. Estávamos todos vivendo uma série de casos amorosos com ideias, mas talvez nos faltassem algumas das formas mais mundanas de amor que tornam a vida mais fácil. Robert sem dúvida sentia uma profusão de desejos sexuais, como evidenciam alguns dos poemas decididamente eróticos que escreveu durante esse período. Esta noite ela veste uma capa de pele de foca, diamantes negros reluzentes onde a água cobre as coxas e perniciosos vislumbres conspiram para surpreender uma palpitação tolerando a ânsia de estupro. 30 No inverno de 1923 a 24, ele escreveu o que chamou de o meu primeiro poema de amor, para homenagear a bela e adorável dama que está escrevendo uma tese sobre Spinoza.
Ele contempla a mulher misteriosa de longe na biblioteca, mas aparentemente nunca fala com ela. Não, sei que houve outros que leram Spinoza, até mesmo eu, ou outros que cruzaram seus braços brancos em torno das fuscas páginas, ou outros puros demais para espiar, mesmo por um segundo, além do sacro esfíncter de sua erudição. Mas o que é tudo isso para mim? Você deve vir, digo eu, e ver as gaivotas do mar, douradas no sol poente, ou você deve vir e falar comigo e me contar por que, neste mesmo mundo, pequenos chumaços brancos de nuvens, como algodão se movendo, se quiser, ou lingerie, já ouvi isso antes, os pequenos chumaços brancos de nuvem deveriam flutuar calmamente através do límpido céu, e você deveria se sentar, pálida, num vestido negro que teria agraciado a severa consciência ascética de um beneditino, e ler Spinoza, e deixar o vento soprar as nuvens, e deixar eu me afogar em um êxtase de escassez. Bem, e se eu esquecer Spinoza e sua constância, esquecer tudo, até que permaneçam comigo apenas uma leve meia esperança e um meio arrependimento e as incontáveis faixas do mar, 31 incapaz de iniciar uma relação, ele se mantinha distante, esperançoso, como diz o poema, de que a moça desse o primeiro passo, você deve vir e falar comigo. Ele sentia uma leve meia esperança e um meio arrependimento. Essa mistura de emoções intensas não é incomum para um rapaz em processo de amadurecimento. Alguém, no entanto, precisava dizer a Robert que ele não estava sozinho. Vezes e mais vezes, sempre que estava angustiado, Robert se voltava para seu velho professor em busca de ajuda. No fim do inverno de 1924, ele escreveu a Smith em meio a uma grande aflição causada por alguma crise emocional. Essa carta não sobreviveu, mas temos a resposta dada por ele à missiva de apoio enviada por Smith. Acho que o que mais me acalmou, escreveu Robert, é que você percebeu na minha aflição uma certa semelhança com algo que você próprio sofreu, ou nunca me ocorreu que a situação de alguém que até hoje me parecia sob todos os aspectos tão impecável e invejável pudesse ter sido de algum modo comparável à minha. Falando de maneira abstrata, sinto que é uma pena terrível que deva haver tantas pessoas boas que não vou conhecer, tantas alegrias perdidas. Mas você tem razão. Pelo menos para mim o desejo não é uma necessidade, se é uma impertinência. Ao ponto 32 No fim do primeiro ano de Robert em Harvard, o pai lhe arranjou um emprego de verão num laboratório em Nova Jersey. Mas ele se entediou. O emprego e as pessoas são burgueses, preguiçosos e sem vida, escreveu para Francis Ferguson, que estava de volta ao adorável rancho Los Pinos. 33 Há pouco trabalho e nada para quebrar a cabeça, como o invejo. Francis, você me sufoca de angústia e desespero, tudo o que posso fazer é admitir a minha hierarquia de imutabilidades físico-químicas. O amor Vincitum Nia de Chaucer. Os amigos de Robert estavam acostumados a essa linguagem florida. Tudo o que ele pega, observou Francis posteriormente, ele exagera. Paul Horgan também recordou a tendência barroca de exagerar o do amigo. Seja como for, Robert largou o emprego no laboratório e passou o mês de agosto em Bayshore, grande parte do tempo velejando com Horgan, que concordara em passar as férias com ele. Em junho de 1925, depois de apenas 3 anos de estudos, Robert se graduou summa cum laude com um bacharelado em Química. Ele foi incluído na lista do reitor, um reconhecimento de excelência, além de ser um dos 30 alunos escolhidos para integrar a Phi Beta Kappa. 34 Em tom irônico, escreveu para Herbert Smith naquele ano, e mesmo nos últimos estágios de afasia senil, não direi que a educação, no sentido acadêmico, foi apenas secundária quando eu estava na faculdade. Leio de 5 a 10 grandes livros científicos por semana e finjo fazer pesquisa. Ainda que no fim eu tenha que me satisfazer com testes de pasta de dentes, não quero saber até que tenha acontecido. 35 Testar pastas de dentes dificilmente seria o futuro provável de um graduado em Harvard, que naquele ano cursara disciplinas como Química de Coloides, História da Inglaterra de 1688 até o presente, Introdução à Teoria de Funções Potenciais e a Equação de Laplace, Teoria Analítica do Calor e Problemas de Vibrações Inelásticas e Teoria Matemática da Eletricidade e do Magnetismo.
Entretanto, décadas depois, Oppenheimer olharia para trás, para os anos de graduação, e confessaria: embora gostasse de trabalhar, tentei fazer muita coisa ao mesmo tempo e por pouco me safei, tirei em todos esses cursos e acredito que não merecia. 36 Ele achava que tinha adquirido uma familiaridade muito rápida, superficial e entusiasmada com algumas partes da física, com tremendas lacunas, e muitas vezes, tremenda falta de prática e disciplina. Deixando de lado as cerimônias formais, Robert e dois amigos, William C. Boyd e Frederic Bernheim, comemoraram privadamente a formatura com álcool de laboratório num alojamento estudantil. Boyd e eu ficamos de porre, recordou Bernheim. 37 Robert, se não me engano, tomou apenas um drink e se retirou. Nesse mesmo fim de semana, Robert levou Boyd até a casa de praia em Bayshore e velejou com seu adorado trimete até Fire Island. Tiramos a roupa, lembrou Boyd, e andamos pela praia de um lado para outro a fim de pegar um bronzeado. Robert poderia ter ficado em Harvard, foi-lhe oferecida uma bolsa de pós-graduação, mas já tinha ambições mais elevadas. Formara-se em química, mas era física que o chamava, e ele sabia que, no mundo da física, Cambridge, na Inglaterra, estava o mais perto do centro. 38 Na esperança de que o eminente físico neozelandês Ernest Rutherford, celebrado como o homem que desenvolvera pela primeira vez, em 1911, um modelo do átomo nuclear, o abrigasse sob sua asa, Robert persuadiu seu professor de física Percy Bridgman a escrever uma carta de recomendação. Nessa carta, Bridgman escreveu com toda a franqueza que Oppenheimer tinha um poder de assimilação incrivelmente prodigioso e que a fraqueza está no lado experimental. A mentalidade dele é analítica, não física, por isso não se sente à vontade no laboratório. Não sei dizer ao certo se Oppenheimer poderá oferecer alguma contribuição real de caráter importante, mas, caso se saia bem, acredito que será um sucesso bastante incomum. Bridgman então encerrava a carta com comentários, não inusitados para a época e o lugar, sobre a herança judaica de Oppenheimer. Como se pode depreender pelo nome, Oppenheimer é judeu, mas não tem de todo as qualificações habituais de sua raça. É um rapaz alto, bem constituído, com modos acanhados, e penso que o senhor não deve hesitar por nenhuma razão desse tipo em considerar o pedido. 39 Na esperança de que a recomendação de Bridgman lhe abrisse as portas para o laboratório de Rutherford, Robert passou o mês de agosto em seu adorado Novo México. De maneira significativa, levou consigo os pais e os apresentou a seus poucos hectares de paraíso. Os Oppenheimer se hospedaram por um tempo em Bishop's Lodge, nos arredores de Santa Fe, e então viajaram para o norte até o rancho Los Pinos, de Catherine Page. Meus pais estão realmente gostando do lugar, escreveu Robert com óbvio orgulho para Herbert Smith, e começando a andar a cavalo. Curiosamente, apreciam a cortesia frívola do rancho. Junto com Paul Horgan, de férias de Harvard durante o verão, e o irmão, Frank, que estava com 13 anos, Robert saiu para uma grande excursão a cavalo pelas montanhas. Horgan se lembra de alugar cavalos em Santa Fe e cavalgar com Robert pela trilha de Lake Peak, atravessando a Cordilheira Sangre de Cristo e descendo até o povoado de Covles. Chegamos ao cume da cordilheira no exato momento em que caiu uma tremenda tempestade, uma chuva imensa, torrencial. Nós nos sentamos debaixo dos cavalos para almoçar e comemos laranjas, estávamos encharcados. Olhei para Robert e percebi de repente que o cabelo dele estava em pé, reagindo à estática. Foi maravilhoso. 40 Quando finalmente chegaram a Los Pinos, depois de escurecer, as janelas de Kate Page estavam iluminadas. Foi uma deliciosa visão de boas-vindas, disse Horgan. Ela nos recebeu e tivemos ali alguns dias maravilhosos. A partir de então, só se referia a nós como seus mordomos. Lá vêm os meus mordomos. Enquanto a senhora Oppenheimer ficava sentada na protegida sombra da varanda do rancho, Page e seus mordomos saíam para cavalgadas de dia inteiro nas montanhas dos arredores. Numa dessas expedições, Robert encontrou um pequeno lago na encosta oriental do pico de Santa Fe Baldi que não estava no mapa e o batizou de Catherine. Foi provavelmente numa dessas longas excursões a cavalo que ele fumou tabaco pela primeira vez. Page ensinara os rapazes a montar com leveza, carregando o mínimo de coisas. Certa noite, na trilha,
Robert se viu sem comida, e alguém lhe ofereceu um cachimbo para aliviar o desconforto da fome. Depois, tabaco de cachimbo e cigarros se tornaram um vício para a vida toda. 41 Ao retornar a Nova York, Robert abriu a correspondência e descobriu que Ernest Rutherford o havia rejeitado. Ele não me quis, recordou Oppenheimer. 42 Eu não tinha um bom conceito a respeito de Bridgman e minhas credenciais eram peculiares. No entanto, Rutherford encaminhara uma solicitação ao célebre J. Thomson, que o precedera na direção do laboratório Cavendish. Aos 69 anos, Thomson, que receberá o Nobel de Física em 1906 pelo trabalho na detecção do elétron, já tinha passado do auge como físico atuante. Em 1919, renunciara às responsabilidades administrativas e em 1925 ia esporadicamente ao laboratório para orientar algum aluno. Robert, no entanto, ficou muito aliviado quando soube que Thomson concordara em supervisionar seus estudos. Ele escolhera a física como vocação e confiava que o futuro da disciplina, se o dele próprio, se estava na Europa.